E aí, aproveitando que a gente está falando de ciência, Paulinho, vai que é contigo. Bom dia, como é que você está? Bom dia, galera. Bom dia a todo mundo. É uma ótima sexta-feira para todos. Então, eu acho que esse papo sobre a convergência da teoria cognitiva com o desenvolvimento da IA, eles são bem interessantes porque existem algumas, como que eu poderia dizer, alguns limitantes, né? Um desses limitantes, já que a gente está trazendo esse ponto aqui para bate-papo, é que a galera que desenvolve IA, tanto a galera que estuda neurociência, eles têm algo em comum, que foi algo que saiu numa discussão no artigo da Nature Communications, de que a IA baseada no cérebro humano, ela não tem uma base teórica bem fundamentada para deslanchar. E essa base teórica, ela bebe justamente daquilo que a gente entende sobre o cérebro humano. Então, a gente tem várias teorias divergentes que, nesse momento, estão competindo entre elas, e a gente ainda não tem muitos consensos sobre isso. Então, aí fica um pouco difícil a gente falar sobre o futuro da computação neuromórfica, que é essa computação que imita o cérebro, se a gente ainda não entende qual que é a base pela qual a comunidade científica de desenvolvimento de inteligência artificial, ela vai pautar. Então, assim, essa é a curiosidade que eu deixo aí para quem quiser pegar o fio, que é um fio bastante espinhoso e um fio bastante complexo. Mas, passando para a notícia, então, que eu trouxe para vocês, que eu acho que é bastante interessante, a medicina regenerativa, ela avança mais um passo. Eu acho que esse é um passo significativo, porque alguns de vocês, eu acho, devem lembrar, não todos, mas eu vou fazer um breve resumo, de uma equipe que conseguiu criar um artefato biológico, não um organismo vivo, que eles chamavam de xenobots. E esses xenobots, eles nada mais são do que aglomerados de células que são desenhados por um software de inteligência artificial para uma função específica. Então, eles estavam utilizando isso com a função de fazer um biorobô para que, por exemplo, desentupisse uma artéria ou até mesmo limpasse o muco de uma maneira seletiva. E eles utilizaram, naquele estudo de 2018, se eu não me engano, células de uma espécie específica de rã. E aí eles aumentaram a aposta, eles dobraram a aposta e saiu uma notícia ontem, que eu achei bastante interessante, que eles pegaram células humanas e eles deram uma característica específica para essas células humanas e eles chamaram elas de antrobots. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram células da traqueia humana de alguns pacientes, cultivaram elas em um gel, numa placa em laboratório, e após esse cultivo, eles utilizaram esses bots, esses antrobots, e colocaram eles numa placa sem esse gel. E eles tiveram um comportamento bem curioso, que foi um comportamento de Lego. Então, eles iam se combinando de forma modular, como se fosse um transformer mesmo, e eles utilizaram um tecido neuronal in situ, danificado, e colocaram esse antrobot nesse tecido danificado, que após 3 dias foi regenerado por conta da ação desses antrobots. É a primeira vez que esses biorobôs foram utilizados em tecidos humanos e apresentaram uma função regenerativa. Então, isso abre uma possibilidade em potencial, que é a utilização deles em ampla escala para regeneração de tecidos diversos que possam, porventura, ter sido danificados, sejam por questões traumáticas, sejam por questões que envolvam, por exemplo, um acidente vascular cerebral, que a gente sabe que termina danificando o tecido cerebral. Isso também abre possibilidades para que o aperfeiçoamento dessa técnica possa gerar antrobots específicos para curar tecidos específicos, ou seja, você tem a utilização de IA também para modular a criação desses antrobots. Então, é uma notícia bem curiosa e parte de um desenvolvimento de longo prazo da linha de pesquisa que a gente chama de xenobots. A segunda e última notícia para finalizar está relacionado com o laboratório da Jennifer Doudna, que é a vencedora do Prêmio Nobel por ter descoberto o CRISPR. Ela não foi a única cientista que recebeu esse mérito, mas foi uma das. E o que o laboratório dela gerou dessa vez, né? E o que é curioso, porque as pessoas normalmente acreditam que a ferramenta de edição genética CRISPR, ela só serve para
edição genética. E não é por isso que elas ganharam o Nobel. É justamente também porque essa ferramenta é muito versátil. Tem um tipo de câncer específico que é o glioblastoma. O glioblastoma é um dos cânceres mais agressivos, com a menor possibilidade de cura. Então, normalmente você tem mortes acima de 96% das pessoas que são acometidas por esse tipo de câncer. E eles fizeram uma análise computacional para fazer uma análise na sequência de DNA específica desse câncer, de forma que, seletivamente, o CRISPR pudesse identificar essa sequência nas células cancerígenas e destruir essas células. Eles utilizaram modelos de rato, e nesse modelo, quase todos os ratos tiveram regressão parcial na primeira dose, e na segunda dose eles tiveram regressão quase total. Ainda há limitações na técnica, porque eles tiveram dificuldades de conseguirem criar métodos que alcançassem o tecido cerebral de forma eficiente. Então, precisam encontrar vetores mais específicos que sejam mais eficientes para se alcançar aquele tecido mais específico na região do cérebro. Mas abre uma nova possibilidade para o uso da ferramenta CRISPR, que não está diretamente envolvida com edição genética, mas destruição de células cancerígenas, mais especificamente nesse modelo de glioblastoma, que é um modelo de câncer muito agressivo. Então, temos mais uma esperança aí para os pacientes que muitas vezes não têm outras alternativas de tratamento. É isso. Que bonito tem isso. Tem algum nível de rejeição no corpo, Paulo? Já tem algum estudo falando sobre o nível de rejeição dessa substância no corpo? Ótimo. Então, no caso do CRISPR, você tem... Quando entra coisa esquisita, o corpo começa a combater, né? Perfeito. Excelente pergunta. Então, no caso do CRISPR especificamente, o principal gargalo é que ele pode gerar modificações não intencionais no nosso genoma. Então, o objetivo é como você garante que essa ferramenta ela vai atacar especificamente aquilo que ela foi projetada para atacar. Isso está sendo aperfeiçoado de forma muito rápida, não só porque ela é uma ferramenta com maior potencial de edição genômica atualmente no mundo, mas também porque ela precisa ser utilizada em outras áreas de pesquisas que não necessariamente a área de edição gênica, como, por exemplo, no caso dessa pesquisa. Então, há uma diminuição progressiva desses erros não intencionais, que a gente chama de off-targets, e isso vem gerando uma certa preocupação também por conta das instituições de segurança, como a Anvisa, a FDA, para que os grupos de pesquisas eles garantam que esses efeitos colaterais eles não provoquem, por exemplo, doenças não previstas, como por outros cânceres, porque a gente sabe que alterar DNA de forma aleatória pode gerar outros tipos de tumores. Então, isso ainda é algo que está sendo trabalhado, mas é algo que está sendo superado ano a ano. E é incrível você ver essa linearidade, que é uma linearidade bastante consistente. Boa! Nossa Senhora! Que coisa bonita isso daí, hein? Tem semanas que eu quero morrer de desespero aqui, me descabelando, e aí vem o Paulo com notícias feito essa, que restauram a fé na gente, na humanidade. Tá aí. Lindo, lindo, lindo.